Amém, irmão? Por isso que eu adoro Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: eu te adoro, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Levanta a tua mão e fala: glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Dê um aleluia bem forte aí. Abra a sua Bíblia, 1 Reis 16, capítulo 30. E a minha mensagem hoje é: escolher Jezabel é a sentença de morte. Fale comigo: escolher Jezabel é a sentença de morte. Quem era Jezabel? Nós vamos saber quem era Jezabel e quem era Acabe. Acabe foi o pior rei que já houve em Israel. Vou falar sobre isso hoje aqui na escola dominical à tarde. O pior rei que já houve em Israel. Vamos ler, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que o antecederam. Vamos até o 32. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal. Olha o nome do pai dela. Etbaal tinha o nome de um deus, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E Acabe levantou um altar de Baal, na casa de Baal, que significa que ele edificaria em Samaria. Então ele pega uma estátua de Baal, onde era o templo de Deus, e edifica um altar com uma estátua de Baal. Você sabe como é que é a estátua de Baal? É a cabeça de um touro, de um bezerro. Alguns com corpo de mulher, alguns com corpo de homem, outras todo o corpo de bezerro. É o mesmo Deus que o povo de Israel adorou lá no pé da montanha. Então Acabe, ele já fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Era um péssimo rei, era um péssimo governante. E para piorar, o que ele faz? Ele faz aliança com os fenícios, porque os fenícios tinham muito ouro. Os fenícios dominavam o mar Mediterrâneo. Os fenícios dominavam todas as esferas que estavam paralelas a Israel. E que ele faz? Não vou enfrentar guerra com esse inimigo, vou fazer aliança com ele. E naquela época as alianças não eram feitas por documentos, por diplomacia. Antigamente as alianças eram feitas com sangue. Então copular, ter sexo, ter filhos, penetrar uma mulher de uma rainha, de uma princesa, ter filho com ela, aquele sangramento tinha que ser mostrado para o povo. Ele ia para a núpcia, na tenda, quando saía ele pegava aquele sangue da primeira relação e levava para o povo ver. Isso é comum até hoje em muitos povos. Então ele faz uma aliança sanguínea, um jus sanguíneo com essa mulher. Só que ela era filha de um sacerdote, de um feiticeiro, e ela também era uma feiticeira. O que ele faz? Ele importa para dentro de Israel uma cultura idólatra, uma cultura demoníaca, uma cultura levada no sacrifício de crianças, uma cultura levada no sacrifício de pessoas, porque as pessoas adoravam a Baal sacrificando. Moloque é uma dissensão dos deuses baalins. Sacrificava-se crianças. Eu conversava com a minha esposa vindo para cá. Eu nunca vi tantos mendigos na rua. Eu nunca vi tanta criança na rua. Baal está solto aí, gente. Violência, morte, espírito de violência. Prega-se a violência nas candidaturas. Prega-se a morte. Prega-se as armas. A Bíblia fala que quando Acabe importa Jezabel para dentro do reino, as outras tribos entram em luta com ele, e ele começa a invadir as tribos e matando as pessoas. Irmão, qual o compromisso que nós temos com Deus? É amar o próximo. Ser crente é muito difícil, porque você tem que amar quem te odeia.
ser crente de verdade, que quer ir para o céu, que quando os livros se abrirem e ali Deus falar assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para que isso aconteça, tu tem que amar quem te critica, quem faz fofoca de você. Você tem que amar quem fala mal, quem luta contra você. Eu aprendo muito com a minha mãe aqui na igreja. Vocês sabem quantas pessoas saem daqui revoltadas, ingratas, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Pessoas que estão me assistindo na internet, nas suas igrejas. Quantas pessoas vocês não já viram? E aí o pastor tem que orar por elas, tem que amar, tem que ligar: ô meu filho. Então eu aprendo com a minha mãe. Por isso que eu estou aqui, para aprender. Amém, irmão? Aprender a amar quem não gosta de mim. Isso é uma cruz, é ou não é? Amar quem fala mal de mim, amar quem me humilha. A Bíblia fala: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que Davi está falando? Eu não quero mais fazer guerra. Prepara uma mesa, vamos almoçar, vamos fazer um churrasco, vamos botar tudo para trás, vamos comer, vamos nos alegrar. Davi chegou a pedir isso a Deus. Amém, irmão? E nós precisamos ser crentes de verdade. A igreja de Jesus hoje, ela tem um espírito de Jezabel, um espírito belicoso, um espírito de guerra, um espírito de onde há uma hierarquia estrutural, ideológica, onde um é maior que o outro, um sabe mais que o outro. Irmão, nós todos somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Hoje eu acordei cheio de dor nas costas, 46 anos, daqui a pouco estou com 50. Porque fui inventar ontem de carregar azulejo lá em casa. Aí primeiro quem já passou dos 40 sabe. Aí você vai, mas primeiro agora vai, deixa comigo. Agora, pá, peguei, vamos lá, pá. Aí na segunda tu já vai mais devagar. Aí pá. Aí na quinta, tendo a flex aí. Por quê? Porque o tempo está passando. Eu estou com a minha contagem regressiva a pronto vapor. Contagem regressiva para quê? Para minha morte. Nós amamos cada vez menos, nós respeitamos cada vez menos, nós não aceitamos ser liderados cada vez menos. Hoje é crente que manda no pastor, hoje é o obreiro que dá pitaco na vida do pastor. O pastor tem que viver de acordo com o que o membro fala. Acabou a liderança, o sacerdote, ele não tem mais palavra. Se a pessoa entra na igreja e a igreja não é aquilo da expectativa dele, ele sai procurar outra. E ele vai pulando até encontrar uma igreja da qual ele seja o Deus. É ele que é o Deus da igreja. Deus é um mero garçom. Deus vai lá, resolve, vem cá. Se Deus não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. Oh, irmãos, a Bíblia fala, tem até aquele hino: se Deus faz, Ele é Deus, e se não faz, continua sendo Deus. Pode falar um glória a Deus aí, que é para Ele. Se Ele faz na tua vida, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus, irmão. Se Ele salvou o teu marido, Deus. Se não salvou, Deus. Teu filho está nas drogas, aí você está orando, jejuando. Deus salvou? Aleluia, glória a Deus. Não salvou? Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele diz: a minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Você tem que botar na sua cabeça uma coisa: você tem que voltar à sua raiz. Tem que ser crente raiz, não é crente Nutella não. Crente raiz. O que é crente raiz? Nada tira ele da posição. Amém, irmão? Amém. Vamos começar a falar um amém aí. Amém. O crente não pode sair da posição. O crente, ele não pode ser descompromissado. Ele tem compromisso com a cachaça, mas não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com o cigarro, tem compromisso com o adultério, tem compromisso com o amante, tem compromisso com o mundo, com os amigos do mundo, mas não tem compromisso com Deus. Ei, eu estou dizendo uma coisa para você: nós depois vamos ter que estar na presença do juiz. Nós vamos estar na presença do juiz, gente. E aí? O que você prefere? Ficar aqui 30, 40, 50 anos vivendo uma vida pífia? Ou você prefere a eternidade vivendo com Deus?
Está enganado quem pensa que ir para o céu, o arcanjo Miguel vai colocar 2 asinhas nas suas costas, vai te dar uma arca e vai ficar lá cantando aleluia, aleluia, pro resto da vida. Irmãos, você vai viajar pelos planetas, você vai ter as respostas para todas as perguntas. O que havia antes da eternidade? O que havia antes de Lúcifer? Como era o louvor? Você vai conhecer os profetas, você vai conversar com Elias, você vai conversar com Abraão, você vai aprender matemática, química, como é que Deus construiu as montanhas, como é que Deus construiu o ar, por que ele é invisível, por que Jesus é assim, por que os anjos são assados, porque você vai entrar no mundo dos porquês e vai ter as respostas. O louvor hoje foi uma bênção. E nós somos amadores. Imagina você chegar lá em cima e encontrar com Asaf, o pai da adoração no Velho Testamento. O homem que construiu o louvor dentro do templo de Salomão. A Bíblia fala que quando Asaf cantava, o Espírito de Deus caiu ali e os sacerdotes caíram no chão. Caíram no chão. E a Bíblia diz que o poder de Deus foi tamanho que quem estava dentro não conseguia sair e quem estava fora não conseguia entrar. Irmão, que me interessa o mundo que estamos vivendo, interessa que eu vivo com Deus. Fala com o teu irmão assim: vamos nos preocupar em como vivemos com Deus. Aleluia. Jezabel, quando ela é trazida para dentro de Israel, olha o que significa Jezabel. Significa Baal seja louvado. Importou para a cama dele, para o trono, a mulher mais importante, a segunda pessoa mais importante do reino, tinha o nome de Baal seja louvado, tá? Ela era uma sacerdotisa, sacrificava a Baal e a Axera. Baal é a visão masculina do Deus, Axera é a visão feminina do Deus. Ela era conhecida como a porta-voz de Baal. Ela vai e sobrepõe os sacerdotes do templo de Deus e fala: se vocês não adorarem a Baal e a Axera, eu vou matar todos vocês. Aí fui pesquisar. Quando Elias vai lá para o Monte Carmelo e fere os profetas de Baal e de Axera, não eram todos os profetas ali que eram adoradores de Baal. Muitos estavam ali obrigados. Muitos estavam ali obedecendo a ordem da rainha. Mas Elias teve que matar eles, porque eles aceitaram ser dominados pela rainha Jezabel. O sacrifício era feito a Baal com crianças. Ela entrou na cidade de Israel, no território israelense, pega as crianças e sacrifica a Baal. É o que o diabo faz. Ele entra nas nossas casas e sacrifica nossos filhos. Desafiou a Deus. Jezabel desafiou Elias. Mas a culpa de Jezabel estar dentro da nação israelita era de quem? De Elias? De quem? Alguém importou ela para dentro de casa. Cuidado para você não importar para sua casa espíritos de Jezabel. Nós costumamos dizer que Jezabel é apenas um símbolo de prostituição. Não. Jezabel é idolatria. Jezabel é desobediência. Jezabel é mentira. Jezabel é engano. Jezabel é vaidade. Jezabel é uma série de sentimentos e de ideologias que não tem nada a ver com o povo de Deus. Só que tinha profeta olhando, né? A Bíblia fala que existe ainda 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Eu quero dizer uma coisa a você: ainda tem gente nessa igreja aqui que não se curva diante de Baal. Ainda tem pastores por aí que não estão preocupados em enriquecer com política. Ainda tem líderes, grandes líderes, que estão aí preocupados em ganhar almas. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto nós estamos aqui, tem pastores lá no Rio Amazonas, como a minha esposa ficou 5 anos. Ainda tem pastores na África, no meio de guerras civis. Lá no Congo, você sabe que o Congo é um país que nos forneceu os escravos. Você que é negro, você tem sangue congolês.
A maioria, 90% dos negros brasileiros são do Congo, chamada Pérola da África, porque eram os negros mais fortes, mais altos, robustos. Tem uma guerra civil no Congo que dura 20, 30 anos. Você sabe qual é a principal arma de guerra nesse país? Sabe, Patrícia? Sabe? É o estupro. A principal arma de guerra é o estupro. É o chamado rape em inglês. Eles invadem a cidade. Eles não matam as pessoas não. Eles aprisionam os homens, pegam as mulheres, crianças, bebês, mulheres, colocam na praça e os homens estupram na frente de toda a cidade, aos milhares. Está no jornal aí, gente. Destroem o útero das crianças, arrebentam com tudo, matam. O estupro nesses países é arma de guerra. Sabe quem está lá? Tem pastor pregando lá. Tem homem de Deus pregando lá. Tem mulher de Deus pregando lá. Amém? Amém? Minha esposa me revelou uma coisa essa semana. Ela ficou 5 anos lá na Amazônia, tá? E quando ela chega ao Rio de Janeiro, depois de 5 anos trabalhando, vivendo, tá? Indo fazer suas necessidades no mato, vivendo como índio, porque para você ser um missionário de campo, você tem que viver a cultura deles, você tem que entrar na cultura deles, comendo o que eles comem, vivendo com mosquito, com serpente, com doença, com uma série de coisas, sem higiene, sem dinheiro. A igreja não mandava dinheiro. Quando ela chega na igreja dela, onde ela foi criada, o pastor dela deixa ela sentada no último banco e manda um pastor que estava em Portugal mostrar as fotos dele esquiando na neve. E ela não teve a oportunidade de falar as coisas que ela viveu e vivenciou na própria igreja. E o pastor chamou uma outra pessoa para falar de esqui na neve. Então, irmãos, nós não somos valorizados. O homem de Deus, ele não tem valor aqui, tá? Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir. Nós temos que pegar o nosso ministério e seguir, sem olhar para o lado, sem olhar para trás. A nossa direção é Cristo, amém? A nossa direção é Cristo. Vamos deixar para trás o pecado, vamos deixar para trás as coisas, sabe, fúteis dessa vida, e vamos seguir em direção a Cristo, porque eu ainda creio no arrebatamento. Eu ainda creio que Jesus vai voltar, irmão. Não se fala mais de arrebatamento, já viu? Você fala para o crente que ele vai morrer, ele entra em pânico, ele compra remédio, ele vai para a academia, ele faz exame de sangue. Irmãos, o crente, ele tem que viver nessa terra como se isso aqui não fosse o lugar dele. Nós temos que pensar no céu. Você fala para o crente arrebatamento, eu quero subir, quero ir para a glória. Eu falo, e você quer morrer? Não, aí não. Tem irmão que já fala, pastor, assim, pastor, eu não quero ser arrebatado não, eu quero ficar aqui mais tempo. Pede para Jesus demorar mais. Mas a Bíblia, ela é taxativa, ele vai vir como ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vem? Hein? E ele vem sorrateiro. Olha que comparação que Paulo faz. Ele vem como ladrão, justamente para você nem imaginar a hora que vem, nem a hora que sabe. Para quê? Para que você viva preparado. Lá onde eu moro tem muito assalto, Caxambi, Maria da Graça, Meia. Ali é um entroncamento de lugares perigosos. Aí essa semana passada eu coloquei a câmera lá em casa. Muito assalto, coloquei câmera. Isso por acaso adianta alguma coisa? Não adianta nada, irmão. O assaltante, ele enfrenta a polícia, ele entra no banco, ele pega carro forte, compra ponto .50. Tu acha que ele tem medo de câmera? Aquilo ali é um paliativo, só para ver se meu carro continua lá. Abra sua Bíblia, 1 Reis 21. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos orar. 1 Reis 21, 20. A Bíblia fala que Acabe se apaixonou por Jezabel. Ele deu o reino para ela, ele deu o controle do reino para ela, ela controlava tudo. Não dê para o ímpio a sua casa. Não coloque na sua casa gente ímpia, gente que fuma, que bebe, que fala palavrão. Que não entre na sua casa, nem crente que não seja da sua confiança. Porque tem crente que é pior que demônio, irmão, que é pior que diabo.
Quando ele abre a boca, você se arrepia todo, você recebe aquela carga negativa, porque ele só crente só dos dentes para fora. Dentro ele é um verdadeiro Satanás. O que Jesus falou? Um de vós há de me trair, e esse é um diabo. Está na Bíblia. Temos que tomar muito cuidado. Acabe, ele amou Jezabel, e diz: ao que disse Acabe a Elias: já me achaste como seu inimigo? Respondeu ele: achei-te, porque vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Ele falou assim: eu sou teu inimigo, Elias? Ainda tirou uma onda com Elias: eu sou teu inimigo? Elias falou com ele: você fez o que é mal aos olhos do Senhor. Quem faz o que é mal aos olhos de Deus não tem um bom fim. Aproveita bastante na terra, mas o fim não é bom. Versículo 21: eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo o homem, todo escravo ou livre em Israel. 22: e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baazã, filha de Aías, por causa da provocação que me provocastes a ira. O último versículo, 23: também acerca de Jezabel, aí ele toca no nome dela, falou o Senhor: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Irmão, não se zomba de Deus. Amém? Ainda há chance para a gente. Coloca no último versículo 23. Mas ele olha para Jezabel e fala assim, acerca de Jezabel ele disse: os cães comerão você, Jezabel, no muro de Israel. Você vai ser comida pelos cachorros. Irmão, vou te dar uma coisa para você: o fim do ímpio não é bom. Fala assim: o fim do ímpio não é bom. A melhor coisa é estar na casa de Deus. Amém, irmão? Davi falou o seguinte: eu prefiro estar um dia nos átrios do Senhor. Sabe o que é átrio? É isso aqui fora. Prefiro estar um dia do que 1000 anos lá nos cassinos de Las Vegas, ou do Uruguai, de Montevidéu, ou nas festas de peão e boiadeiro com as mulheres lindas, ou na Oktoberfest com as melhores cervejas, ou nas melhores praias curtindo com os amigos, aquele pessoal lindo de corpo, aquela coisa, aquele visual maravilhoso. Davi fala: eu prefiro estar um dia no alpendre da casa de Deus, naquela confusão ali. Eu sou criado na igreja, nascido na igreja. Essa criançada que fica: eu fui criado assim. Não tem coisa mais gostosa, irmão. É a melhor coisa estar na presença de Deus. Aleluia, eu estou quase terminando. Agora, eu falei que Acabe, ele importa esse problema para dentro de Israel porque ele se apaixona por Jezabel. Existe uma doença que fala sobre isso. Vocês sabem o nome dessa doença? Chama-se Síndrome de Estocolmo. Já ouviram falar? Já? A Síndrome de Estocolmo, ela foi idealizada em 1973 na Suécia, quando um psicólogo começa a estudar um assalto que ocorreu em determinado lugar, e ali tinham 6 reféns, 6 ou 5 se eu não me engano, e os assaltantes sequestram e mantêm presas essas pessoas por vários dias. A polícia lá fora, cercando, negociando. O que eles fazem? Eles fazem um trabalho psicológico com as vítimas, e as vítimas passam a defender eles. As mulheres se apaixonam pelos sequestradores, os homens se apaixonam pelas bandidas, e eles conseguem levar para si aquelas pessoas que estão em cativeiro. Ou seja, são vítimas, estão em cativeiro, mas apaixonadas pelo seu algoz. Chama-se Síndrome de Estocolmo. E acontece muito por aí. Nós temos a Richthofen. Ela se coligou com 2 garotos, um era namorado. Ela foi, arquitetou um plano e eles executaram os pais dela. Recentemente um deles foi solto e voltou ao crime novamente. Você vê a característica do camarada. O camarada é um assassino, ele é um bandido. O caráter dele é um caráter belicoso, é um caráter de Jezabel. E aí você se coliga com essas pessoas, irmão.
Sai fora. Eu tenho uma arma poderosíssima nas minhas redes sociais. Você sabe qual é? Tem duas. Tem a que é para matar, para fuzilar, e tem aquela que é só para ferir. A que é para ferir é excluir. Excluo. E tem a para definição, que é bloquear. A pessoa não me faz bem, a pessoa me aborrece, a pessoa, a presença daquela pessoa ali me faz mal, me leva a pecar. Para eu não pecar contra ela e não continuar pecando, eu vou e bloqueio a pessoa. Bloqueio. Não quero mais ver, não quero mais contato. Não é inimizade, não é falta de amor, eu bloqueio. Porque aí eu vou ter paz. Aí eu posso voltar a orar. Tem pessoas, irmãos, que não tem jeito, você tem que bloquear. Acabe tinha que bloquear Jezabel da vida dele. Certo? Davi tinha que bloquear Batseba da vida dele. Ela morava em frente ao palácio. O marido dela ia para a guerra, o que ela fazia? Pegava um biquíni fio dental, ia para o terraço, que ela sabia que todo dia Davi estava ali. Ele também não está fora do erro não, os dois errados. Mas a partir do momento que ele detectou isso, ele, um servo de Deus, um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, o que ele tinha que fazer? Constrói um muro aqui, meu filho. Constrói um muro aqui, ó, bem, sem janela, sem nada. Vai acabar a passagem do vento. Quero o vento não, eu quero o céu, eu quero a glória. Eu quero ir para o céu. Tá com um muro aí. Ele fez isso? Fez pior, matou o marido dela e foi lá e pegou ela para ele. E aí Deus saiu da presença dele. Parou de cantar, parou de salmodiar, parou de compor, parou de ganhar guerra, parou com tudo, acabou. Importou Jezabel para a casa dele. Irmão, faça o contrário. Leva Jesus para a tua casa. Leva esse espírito missionário para a tua casa. Leva a Bíblia para a tua casa. Passe a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Os crentes não leem mais a Bíblia. Os crentes não vêm mais aos cultos. Os crentes não vêm mais aos seus compromissos. Eles não fazem mais aquilo que se comprometeram em fazer. Ei, eu digo para você uma coisa nessa manhã. Estou sendo boca de Deus para a tua vida. Volta a ser o profeta que você é. Desista de querer viver a vida que as pessoas vivem aqui. Não dá certo para mim. Eu tento às vezes me comunicar, eu tento às vezes explicar, eu tento às vezes me fazer entender. Não dá certo, não adianta. Eu tento fazer uma amizade, não adianta, não tem jeito, irmão. Nós não somos desse mundo, as pessoas não vão nos entender. A Bíblia fala que o mundo nos considera fezes e escória. A Bíblia diz que as pessoas escondiam o rosto de Jesus. Gente, como pode alguém esconder o rosto de alguém que ressuscita morto? Fala para mim. Jesus ressuscitando morto. Jesus curando o leproso, que era a pior doença da época. Sabe o que os sacerdotes falavam? Que os fariseus falavam? Ele faz isso em nome de Satanás. A Bíblia fala, não precisa abrir, mas a Bíblia fala no capítulo 1, 2, versículo 15 de 1 João: não ameis o mundo. Fale comigo, não ameis o mundo. Acabe amou o mundo. Jezabel representa o mundo, ele amou Jezabel. Davi amou Batseba. Geazi amou a riqueza de Naamã. Lembra de Geazi? Eliseu cura Naamã de lepra. Naamã oferece riquezas para Eliseu. Eliseu nem recebeu ele. Eliseu nem recebeu ele em casa. O que eu aprendo com isso? A riqueza não pode fazer parte da nossa coligação com Deus. Riqueza é algo que vem no trabalho, no dia a dia, no suor com o rosto. A gente não pode achar que Deus é capitalista. A gente não pode achar que Deus, ele vive nessa ideologia capital, de compra e venda, de mercado. Deus não é nada disso, gente. Importaram para dentro da igreja um Deus que trabalha no mercado de ações, no mercado financeiro, onde tudo tem a ver com negócio. Deus não tem nada disso. Eliseu falou assim: não quero a tua riqueza, pode voltar lá para a tua terra. Mas Geazi não. O que Geazi quis? O que ele quis, irmão? Abre a boca, fala, vai. Xiii, não estou escutando. Fala. Vai, pastor Ronaldo, salva o pessoal aí.
a riqueza. Viu como falta você ler a Bíblia? Ele desejou a riqueza. E aí ele sai sorrateiramente e vai atrás de Naamã. Alcança Naamã no caminho. Ele já, vou pegar aquele dinheiro para mim, vou comprar aquele carro que eu tanto quero, vou comprar aquele apartamento, aquela garota que não me deu mole, agora eu vou chegar em cima dela, ela vai ver com dinheiro, ela vai casar comigo. Ele começou a imaginar tudo que é pertinente a essa terra. Eu fico imaginando ele correndo atrás de Naamã, um general, com toda a sua tropa, riqueza, ouro. Imagina, enquanto Naamã estava descendo lá no rio, Geazi estava de olho na carroça, cheia de ouro. Ainda bem que não era a palavra dele, era a palavra de Eliseu, que estava se fazendo cumprir. Eliseu estava onde? Lá na tenda orando, lá na tenda falando com Deus. Homem que é homem de Deus não fica vendo os outros tomar banho no rio desejando a riqueza, não. Fica lá na tenda orando e buscando a presença de Deus. Quando Davi não vai para a guerra, primeira coisa que aparece dele, Betseba. Homem de Deus que não está dentro da guerra, aparece Betseba na sua vida, hein? Cuidado. Homem que dorme demais, descansa demais, joga videogame demais, não tem compromisso com Deus. A mulher vai para a igreja e ele não vem. Está sempre cansado, está sempre reclamando. Cuidado, hein? Vai aparecer uma Betseba na sua vida, hein? E Deus vai se afastar de você. Isso é muito perigoso. A Bíblia fala que Geazi foi atrás de Naamã e disse: ei, meu senhor, o meu pai, chamava ele de pai, o profeta mudou de ideia. Aí Naamã achou aquilo estranho. Ele falou uma coisa, depois disse outra. Mudou de ideia. Ele disse que quer sim a riqueza, quer tudo isso aí. Tá bom, pega o cavalo, pega a carroça, manda um olá para ele. Ainda difamou o nome do profeta, ainda fez vergonha com a casa de Deus, envergonhou o homem de Deus. Mas Deus não se envergonha. Deus não se envergonha. A Bíblia fala que Deus tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê. Ele vê você, irmão, com os olhos com chama de fogo, vivo, olhando cada detalhe da nossa vida. E a Bíblia diz que quando Geazi chega na casa de Eliseu, já com tudo escondido, com tudo guardadinho, já com todos os seus projetos em mente, o que Eliseu pergunta para ele? Por isso que não se brinca com pastor, nem com homem de Deus, nem com mulher de Deus, com sacerdote, irmão. Você pega um líder igual o pastor Aleni, cascudão de igreja, 53 anos de pastor, tenta mentir, tenta enganar, tenta fazer, não dá certo. Aparenta que dá, mas não vai dar. Sabe por quê? Porque Deus toma conta desse pessoal. Deus toma conta deles. Deus guarda eles. Amém? Glória a Deus. É uma honra ter pessoas assim na nossa vida, porque a Bíblia diz: todo aquele que abençoa o profeta também recebe galardão de Deus. Geazi não fez isso, envergonhou o profeta. Quando Eliseu chama: de onde você veio? Que ele fala: não estava em lugar nenhum. Não se brinca com o homem de Deus, não se brinca com Deus, não se brinca com o ungido de Deus, não se brinca com a casa de Deus. E aí Eliseu fala: porventura o meu coração não foi contigo? Porventura os meus olhos não estavam te vendo? Quando você me envergonhou, quando você foi lá em Naamã e pediu a ele toda a riqueza, meu olho estava com você. Quando você pegou toda aquela riqueza e enterrou em tal lugar. Agora você está rico, mas a lepra que estava com ele vai sair do Rio Jordão e vai pegar em você agora. E na mesma hora, o corpo de Geazi ficou todo chagado de lepra. E eu quero finalizar a mensagem de hoje dizendo o seguinte: quando nós preferimos as coisas dessa terra, nós temos as coisas, mas a lepra vem junto. Nós podemos ter todas as coisas que quisermos aqui, mas todas as maldições de Jezabel vêm junto. E a Bíblia fala lá na frente que quando Jeú invadiu Israel para tomar de Acabe, a Bíblia fala que Jezabel apareceu lá no alto da janela. E quando ela olha para Jeú exibe o corpo de Jorão, o filho dela. Sabe o que ela faz? Ela se veste igual uma prostituta, se
pinta, ou bota uma roupa igual de uma prostituta, vai lá para cima e começa a blasfemar contra Jeú pelos deuses. Sabe o que a Bíblia fala? Que os próprios eunucos, os próprios serviçais, jogam ela lá de cima da janela. Quando ela cai, quem está lá embaixo? Os cães. E os cães comem até os ossos dela. Só sobra o crânio, os pés e as mãos. Irmão, ser crente é bom demais. Fica na presença de Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Lembra no começo da mensagem que eu falei? Deus me deu uma mensagem que até me assustou. Lembra que eu falei isso, Patrícia? Lembra? Eu falei, Deus me deu uma mensagem nessa manhã que me assustou. Me assustou porque me deu temor de Deus. Volte a ter temor de Deus. O que é temor de Deus? Temos vários adolescentes aqui na igreja. Ontem eu estava vendo a filha do Davi, esqueci seu nome, desculpa. Hã? Não tô surdo. Axa. Nome do céu, assim. Eu estava vendo ela na hora do louvor aqui chorando. Eu vejo tudo, esse 4 olhos, fundo de garrafa meu aqui, é uma luneta poderosíssima. E eu estava vendo ela aqui, naquele lugar mesmo, o louvor aqui, e ela se derretendo na presença de Deus, chorando mesmo. Na sexta-feira, eu vi a Letícia agora é minha aluna de música, né? E eu tenho conversado muito com ela, né? Você vê como Deus Deus pegou ela. A Bíblia fala que quando Samuel ungiu a Davi, Deus se apoderou de Davi. Deus fala assim, ó, vem cá para mim, vem cá, pá, fica comigo aqui. Entendeu? Só que é o seguinte, Jezabel está lá, ó, você tem que ficar esperto. Então o que eu falo para os adolescentes? Não saia da presença de Deus, cresça na presença de Deus, fique com Deus. Para de dar ouvido a diabo, para de dar ouvido a televisão, internet. Tudo que você lê, você fala, repete, a ideologia do mundo. Seja um homem totalmente voltado para as coisas de Deus. Segue a tua liderança. Viva, volta para a igreja, volta a fazer as suas coisas de antigamente. Deus vai te abençoar. Amém, irmão? Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Vamos orar? Levante a sua mão. Nós estamos em campanha missionária, né? Nós temos uma campanha onde devemos voltar mais às nossas origens missionárias. Olha o nome dessa igreja, Cruzada Mundial de Missões. Essa igreja aqui, o nome dela, a identidade dessa igreja é uma identidade missionária. É uma identidade de crentes, de homens e mulheres que fazem cruzadas, ou seja, que saem de um lugar para o outro, pregando, falando, vencendo inimigos, vencendo tropas inimigas, em busca de um motivo, em busca de um objetivo comum, ganhando almas. É uma guerra santa, literalmente. E eu declaro nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que todos os espíritos de Jezabel, todos os espíritos malignos que estão tentando desfazer a vida missionária que cada um de nós, eu quero, Senhor Jesus, declarar que o Senhor coloque novamente o espírito de oração na vida dos meus irmãos. Irmãos que não oram mais, irmãos que não dão mais glórias a Deus, irmãos que não leem mais a Bíblia, que não fazem mais culto doméstico, que abandonaram os seus dízimos, as suas ofertas, que já não são mais mantenedores da igreja, que estão gastando por conta. Senhor, ajuda esses irmãos a voltarem para o centro da tua vontade. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa manhã. Senhor, eu quero declarar, meu Pai, na vida de cada um, que Satanás não tem poder sobre a casa deles. Eu quero declarar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o diabo não tem poder sobre a vida deles, sobre essa igreja, sobre esse lugar, sobre as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílias, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito maligno das trevas, todo espírito maligno que está escrito ali em Joel 2:25, os gafanhotos, os pulgões, a aroeira, os espíritos migradores, cortadores, todos os espíritos que
estão minando a tua energia, a tua força, o teu ministério. Eu venho em nome do Senhor Jesus agora, entrar lá na casa do inimigo e pegar tudo que é meu novamente. A Bíblia diz que Ele vai nos restituir os anos que fomos tomados pelos gafanhotos. Levanta a tua mão e começa, aproveita esse momento que o Espírito de vitória está nesse lugar. Abra a sua boca, começa a orar, começa a bater o pé aí, começa a levantar a mão, começa a dizer: Senhor, eu quero voltar a ser uma bênção, eu quero voltar a orar, eu quero voltar a jejuar, eu quero voltar a profetizar. Crente que não abre a boca, que não ora, está morto, você está morto, meu irmão. Abre a boca e fala: Senhor, eu quero te clamar, escuta a minha oração. A Bíblia diz: clama, grita, brado, dê um brado de vitória, dê um grito de vitória, fala com Deus. Deus, muda a minha história, muda a minha vida, muda essa maneira que eu tenho de ser, muda essa minha estrutura que me lembra mais um mundano, me tira essa estrutura belicosa, onde ninguém me suporta, onde eu não consigo ter amizade, onde eu não consigo conviver com ninguém, nada tá bom para mim, nada presta para mim, as pessoas têm defeitos, eu não. Oh, eu quero te dizer, ei, Deus está falando para você nessa manhã. Ele quer mudar a estrutura, Ele não quer mudar a tua imagem, Ele quer mudar a tua estrutura nessa manhã. Oh Senhor, cura o casamento, esse casamento de briga, esse casamento de confusão, esse casamento hipócrita, esse casamento que só existe por causa de filho, esse casamento que não tem nada de Deus, não tem oração, não tem Bíblia, não tem comunhão, não tem amor. Cura, tu pode curar, Senhor. Agora você que está enfermo, se tem alguém enfermo aqui, a missionária Silvana falou no começo, Deus pode curar você aqui. Quem tem um espírito de enfermidade, coloca a mão no local da enfermidade, se puder. Há um espírito de vitória aqui. Jezabel está sendo vencido nessa manhã, aleluia. Quem crê está orando, né? Você já percebe? Quem crê, quem está no meu espírito está orando, está falando, está junto comigo, está na guerra comigo. Tem gente que está na guerra com o pastor, tem gente que está na guerra com a pastora, tem gente que está na guerra, tem outros que estão só figurando, estão ali só olhando. Só que esses aí são os primeiros a morrer, esses aí são os primeiros a ficar para trás. Satanás gosta de gente que não ora, Satanás gosta de gente que não dá glória a Deus, Satanás não gosta de gente que perdoa, Satanás gosta de gente que gosta de Jezabel. Satanás gosta de gente que dorme com Jezabel, ele gosta de gente que come com Jezabel, que leva Jezabel para dentro de casa, ele gosta de gente que almoça, janta, dorme, acorda com Jezabel. Mas a Bíblia fala: deito e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustentou. Deus gosta de quem anda com Ele. A Bíblia fala: ande nos meus caminhos e ser perfeito. A Bíblia fala no Salmo 119: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Toda enfermidade vai saindo agora, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, doença, vírus, bacilo, bactéria que está no sangue, nos ossos, na cabeça, na pele, nos olhos. Senhor, a irmã Arliette, meu Deus, que sofreu uma cirurgia, ela vem padecendo com problemas nos olhos. Cura a Arliette, Senhor. Eu já vi cego ver. Cura a Arliette, Pai. A Bíblia fala que se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Pastor Ronaldo orou aqui ontem, Senhor, e eu peguei para mim essa palavra. Tu podes curar a minha sogra, a Mônica, Senhor, que está internada agora num leito de hospital. Ela está sem memória, mas tu pode trazer a memória, tu pode trazer de volta todas as lembranças, tu pode fazer essa mulher que está quase morta nascer, reviver, porque tu és Jeová Jirê, tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que sara. Eu nasci, Senhor, num lar evangélico, eu nasci de um ventre morto, a minha mãe não podia ter filhos. Como é que eu estou aqui hoje na tua presença te dando glória a Deus? Abre, Senhor, o coração dessas pessoas, abre o coração, abre os olhos dos incrédulos para que vejam. Perdoa o pecado, Senhor. Eu não aceito a interferência do diabo, eu não aceito a interferência de Satanás, eu não aceito a interferência de Jezabel na família, na casa, na saúde. Eu derrubo Jezabel pela janela agora da minha vida, eu derrubo Jezabel pela janela do meu casamento, pela janela dos meus negócios, pela janela do meu ministério. O que eu quero
hoje é estar abraçado, Senhor, com o Cordeiro. Eu quero estar abraçado com o Cordeiro. Eu quero dormir com o Cordeiro. Eu quero viver com o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê glória a Deus, dê aleluia e aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Levanta a tua mão para a gente fechar esse momento espiritual. Levanta a tua mão e fala: em nome de Jesus, eu declaro que Satanás não tem poder na minha vida, na minha casa e nos meus negócios. Eu sou de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode sentar, irmão, Deus abençoe. Ufa, ser canal de Deus cansa. Cansa porque o corpo não aguenta. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu sinto que Deus vai levantar uma geração aqui nesse lugar. Uma geração de obediência. Uma geração de gente vazia de tudo que é mundano. Sabe? De tudo. E as pessoas vão vir buscar a bênção com essas pessoas aqui.